Bom, queria dar boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a este momento. Nós vamos começar, então, aqui a palestra, tá? Para o pessoal do 9º ano, Ensino Médio e Famílias. Ok? Seja bem-vinda, Thalita, viu? Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Então, meu nome é Thalita Nishimi. Vou começar falando um pouquinho sobre mim mesmo. Eu sou formada em Física, eu fiz bacharelado em Física, tá? E para muitos de vocês que talvez, não sei se todo mundo sabe, mas existem algumas possibilidades de carreira como físico, né? Nem toda pessoa formada em Física ela necessariamente vai se tornar um professor de ensino básico, um professor de universidade. Então, como eu sou formada em Física, eu achei que talvez seria interessante aqui trazer as diferentes possibilidades de carreira como físico. Então, assim, não só na física, mas em ciências em geral, por exemplo, química, matemática, biologia, você pode escolher estudar. Você pode optar por licenciatura ou um bacharelado. E isso te levaria a uma carreira pedagógica ou uma carreira acadêmica, né? Então, a carreira pedagógica seria mais voltada realmente ao ensino à pedagogia, então ao ensino. Então, seria um professor do ensino básico ou até mesmo um pesquisador pedagógico. Ou a carreira acadêmica, que na verdade é que eu estou seguindo, que seria mais na direção de um professor de ensino superior, ou mesmo de um pesquisador científico, que é a minha área que é a minha carreira, né? A carreira que eu decidi seguir. Então, aqui só para complementar sobre mim, quando você escolhe seguir essa carreira acadêmica, né? Lógico que quem segue carreira pedagógica também pode optar por uma pós-graduação, tá? Mas para a carreira acadêmica é realmente necessário que você continue estudando e faça um mestrado e um doutorado, tá? Então, assim, eu fiz um mestrado também em Física, tá? Todos eles, tanto bacharelado como mestrado, fiz pela Unesp de Guaratinguetá, na FEG. E eu fiz o meu mestrado na área de Física de Plasmas e Descargas Elétricas, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. E depois que eu terminei o meu mestrado, eu iniciei já meu doutorado na mesma área, então, de Física de Plasmas e Descargas Elétricas. E em 2017, então, no meio do meu doutorado, eu fui para a Alemanha para fazer um doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche é quando você viaja durante o seu doutorado para fazer de 6 meses a 1 ano de pesquisa em um outro instituto, ou uma outra universidade, para você ter essa experiência com um grupo estrangeiro, tanto com o idioma, quanto com a forma deles de pesquisar, o que é muito interessante, e você consegue trazer essa experiência de volta para o Brasil. Então, eu terminei meu doutorado em 2019, então, ano passado, e atualmente eu sou pesquisadora na Alemanha, no Instituto de Ciência de Plasmas, de Ciência e Tecnologia de Plasma. Então, eu segui essa carreira de pesquisadora, então eu sou cientista. Então, só para falar um pouquinho dessa carreira de pesquisador científico, né, o que a gente faz, então seria realmente essa questão de fazer a pesquisa, então seguindo o método científico, né, a gente discute esses resultados que a gente obtém em congressos científicos, então você vai levar, você realiza os experimentos, você obtém os resultados e você vai até a comunidade científica e discute a relevância e a importância desses dados e para saber se realmente, né, para ter essa discussão e, no fim, você... eu não sei se está tampando pela mensagem que aparece na minha tela, mas você publica esses artigos científicos, então você realmente publica depois que você já tem certeza que os seus dados são confiáveis e reprodutíveis. Então, e normalmente a linguagem é o inglês, né, que é a linguagem científica, e você apresenta para toda a comunidade, não só para a comunidade científica, mas é lógico que é aberto para todas as pessoas que quiserem ler o seu trabalho. Como eu disse, a minha formação ela é em Física de Plasmas e Descargas Elétricas. Então, eu acho que seria interessante aqui não começar porque eu comecei falando sobre mim,
mas explicar para vocês o que é plasma, tá? É lógico que plasma ele teria uma definição bem mais complexa, tá? Então, assim, de uma forma muito simplificada, o plasma, ele é comumente conhecido como o quarto estado da matéria, tá? Então, se a gente for aqui pegar os estados da matéria, a gente tem um material sólido, e a gente aplica energia a esse sólido, as moléculas, elas vão vibrar, e você tem essa transição de fase para um estado líquido. Então, por exemplo, de gelo para água. Se você continua aplicando energia, continua aquecendo, continua entrando com energia nesse material, você tem, de novo, a vaporização, então a transição de estado para um estado gasoso. E se você continuar aplicando energia, você entraria, então, no quarto estado da matéria, que é um estado de plasma, tá? Que é um estado... É lógico que existem pré-requisitos muito mais... complexos do que simplesmente uma mudança de estado, mas em princípio seria o quarto estado da matéria. Então, se a gente for pensar nisso, né, o plasma, ele é não só, por exemplo, primeiramente, né, o que a gente tinha anteriormente era um gás, então, digamos, o ar, ou oxigênio, ou nitrogênio, então, esse gás, ele é composto de, o quê? Átomos, moléculas, né? Quando você passa para um estado de plasma, quando você aplica mais energia a ele, você passa a ter outras espécies nessa mistura. Então, não só átomos e moléculas, mas você também tem espécies reativas. Você pode ter íons negativos, íons positivos, fótons, elétrons, espécies metastáveis, radicais livres. Então, ao contrário do gás que a gente tinha antes, né, que seria o ar, o oxigênio, o nitrogênio, digamos aqui que eu pegue alguma coisa, né, vou pegar meu celular aqui e vou soprar, se eu só tenho o fluxo de gás que eu estou jogando nessa superfície, eu não tenho nada acontecendo além de um processo físico, né, que eu posso talvez tirar uma poeira dali, que seria um processo físico mesmo. Quando eu tenho plasma, né, que eu já tenho todas essas espécies que eu citei, você pode ter, então, você tem essas espécies que podem reagir com a superfície, então você consegue modificar. Então, você não só tem esse processo físico, mas você também consegue reagir, fazer essa reação com a superfície, alterando alguma propriedade dela. Então, isso acaba levando o plasma, dando ao plasma propriedades muito interessantes, né, que podem levar a aplicações que são muito importantes em diversas áreas. Sim, em geral, o plasma, ele compõe 99% da matéria visível no universo, então, se você olhar no universo, quase tudo que você vê está em estado de plasma. Só que esse plasma que você vê na natureza, ele é um plasma quente, é um plasma muito quente. Então, assim, plasmas muito quentes, que seriam, no caso, assim, que você poderia gerar em laboratório também, ou esses que você vê na natureza, seriam na faixa de 1 milhão de graus Celsius. Então, assim, é muito, muito quente. Então, as estrelas, os raios que você vê formando em dias de chuva, eles são plasma, as galáxias, então é tudo formado em plasma, mas é plasma quente. Só que a gente consegue gerar plasma em laboratório para outros estudos, então para checar essa reatividade, essa interação com superfícies para algumas aplicações. Então, a gente consegue, é lógico que a gente consegue também gerar plasma quente em laboratório, tá? A gente conseguiria, por exemplo, gerar um plasma de fusão. Então, você tem uma fusão nuclear num reator e ele geraria um plasma quente. Mas a gente também consegue gerar um plasma frio. Em frio, eu digo temperatura ambiente. Então, a gente consegue gerar esse plasma frio em laboratório por meio de, por exemplo, uma descarga elétrica, tá? Até por isso que a minha formação é física de plasmas e descargas elétricas. Então, você tem aqui, por exemplo, na imagem, né, você tem 2 eletrodos, né, 2 fios, nesse caso, e se você aplicar uma tensão, uma alta tensão, por exemplo, 15.000 volts, você vai ter uma descarga sendo formada entre esses 2 eletrodos. Lógico que, nesse caso, você teria que tomar cuidado
com configuração de eletrodos, o material que você usa, o tipo de tensão que você aplica. Então, o gás que você coloca, né, você enche nesse compartimento em que você tem os eletrodos. Então, com todos esses arranjos, você consegue gerar um plasma frio em espaço aberto aqui, no laboratório. Então, assim, a gente consegue, dessa forma, então, ajustando todos esses parâmetros, a gente consegue gerar, por exemplo, aqui na foto, um plasma que você conseguiria, por exemplo, tocar. Então, é um plasma frio, em torno de 30 graus Celsius, que você consegue utilizar para materiais ou superfícies que não aguentariam temperaturas tão altas. Então, existem diversas aplicações de plasmas frios, tá? E todos eles são bem estudados ao redor do mundo. Então, a gente tem, aqui eu só coloquei alguns, mas tem muitas aplicações. Então, existem pesquisas, por exemplo, para aplicações de plasmas frios na odontologia, então, para tratamento na gengiva, ou mesmo no dente, né, para remoção de biofilmes. Tem uma área muito nova, que, aliás, é a área com que eu trabalho agora, que é a aplicação de plasma na agricultura. Então, para tratamento de sementes, você pode tratar plantas também, tratamento do solo, ou mesmo tratamento de água. Então, você modifica todos esses substratos. Uma área que também é muito pesquisada é o tratamento de materiais. Então, você consegue utilizar plasma, por exemplo, para formar, para produzir material, então crescer filme, você conseguiria limpar uma superfície. Então, por exemplo, ali na imagem tem, por exemplo, um circuito elétrico, e esse circuito elétrico, com o tempo, ele pode acabar oxidando. Então, você poderia usar o plasma, por exemplo, tanto para limpar essa parte oxidada, ou você poderia também crescer um filme em cima desse circuito para proteger, né? E não só com circuitos elétricos, mas você também consegue utilizar ele para tratamento de embalagens plásticas, por exemplo. Então, você poderia tratar um plástico para você ter a melhor adesão com outro material. Então, você consegue colar dois materiais de uma forma melhor, porque você ativou ou modificou essa superfície, ou até mesmo imprimir melhor alguma coisa, porque nem todos os materiais têm uma boa adesão de tinta. Então, quando você vai imprimir, ela não sai direito. E daí, depois de um tratamento a plasma, você já tem essa melhor adesão da tinta, né? E também tem uma área muito grande, que é a aplicação de plasma na medicina. Então, existem várias áreas dentro da medicina que utilizam plasma, que são bem interessantes. Então, eles utilizam para tratamento em pele, tá? Para cicatrização de feridas, tem também aplicação para coagulação de sangue, tem aplicações para tratamento de células cancerígenas, que eles já conseguiram mostrar, em princípio, assim, em vitro, não nenhum teste em humanos ainda, mas que o plasma consegue, ajuda a destruir células cancerígenas, tá? Mas sem destruir o tecido ao redor, por exemplo. Então, tudo isso está em fase de estudo, mas são aplicações muito interessantes de plasmas frios. É lógico que para você estudar plasma, né, para você trabalhar com isso, não necessariamente você precisa ser um físico, mas aqui eu escrevi o que faz um físico de plasma, mas é lógico que se você estudar engenharia ou química, você também pode trabalhar com plasma, tá? Então, aqui só um esquemazinho de um reator, que no meio tem um jato de plasma, né, que é um reator que gera plasma em temperatura ambiente, tá? Tratando uma placa de Petri ali embaixo. Então, assim, você pode, por exemplo, sendo um físico de plasma, ou um engenheiro trabalhando com plasma, ou um químico trabalhando com plasma, você pode trabalhar com a construção do reator. Então, você pode pensar em como você vai ajustar esses eletrodos, qual que é a melhor configuração, se vai ser um plano, se vai ser um fio, se ele vai ter
várias agulhas, né? Qual que é a distância que você vai colocar esses 2 eletrodos, qual que é a tensão que você aplica, qual gás você utiliza, como que você fecha esse reator, e toda essa parte de configuração, de construção, você consegue fazer, né, quando você trabalha com isso. Outra parte interessante seria o estudo do plasma gerado, né, que a gente pode chamar de uma descarga. Então, você pode ver quais espécies você está formando, qual que é a energia que você gera. Então, se você tem elétrons com qual energia, né? E dependendo da aplicação que você quer, você precisa de uma faixa de energia diferente. E para isso, para você gerar isso, você estuda o plasma e volta para a parte de construção e reajusta o seu sistema. Então, assim, você precisa trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Você também consegue checar a temperatura, né? Porque nem todo material pode receber um tratamento com uma temperatura mais alta, ou, lógico que mais baixo normalmente é tranquilo. Então, você estuda realmente esse plasma que você está gerando. Mas você também pode estudar o material que você está tratando ou produzindo, dependendo da superfície. Porque, assim, a física de plasma, ela te permite, não só, né, na parte de aplicações, né, porque se você estiver estudando a parte física mesmo, né, as reações e como ele é produzido, isso é mais físico mesmo, mas na parte de aplicações é uma área bem interdisciplinar. Então você pode, por exemplo, aqui na foto, eu estou tratando uma placa de Petri com bactéria. Eu, como física, não vou conseguir analisar o que eu estou tratando, né? Então eu vou precisar de um biólogo que vai fazer a análise desse material para mim. Mas sendo um material mesmo, sendo um polímero, sendo um metal, se eu estiver só tratando uma superfície que seja, né, inerte, eu posso, eu mesma, fazer a caracterização dele. Então, eu posso ver se ele mudou a rugosidade, se eu tenho um melhor espalhamento de líquido ou não. Então, se eu colocar uma gota de água em cima, se ela vai espalhar melhor ou não, isso seria mais na parte de tingimento, né? Se eu vou pintar esse material ou não. Então, eu consigo estudar esse material. Então, assim, você tem todas essas opções, né, para trabalhar quando você né, se torna um físico de plasma. E todas essas aplicações, na verdade, você acaba encontrando em diversas partes do mundo. Então, falando um pouco dessa pesquisa de plasma no Brasil, lógico que existem pequenos grupos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Tem no Rio Grande do Norte, tem no sul do país. Aqui no estado de São Paulo existem vários grupos, né? Tem na USP, tem na Unicamp, tem o da Unesp, né? Não só em Guará, mas tem também em outros campi da Unesp. Mas, se eu não me engano, o grupo da Unesp é um dos maiores grupos de pesquisa de plasmas frios no Brasil, tá? Que, aliás, foi onde eu me formei. Então, eu achei que ia ser interessante trazer aqui um pouquinho do meu projeto de doutorado, sabe? Um pouquinho do que eu fiz enquanto eu ainda estava aqui no Brasil, tá? Enquanto eu ainda estava pesquisando com o pessoal da FEG, que é um desses projetos, né, que é lógico que a gente tinha a área de tratamento de materiais, tinha plasma na agricultura, mas o meu projeto em si era para a construção de um jato de plasma para aplicação na odontologia. Tá, aqui só um adendo, né, um jato de plasma. Então, o jato de plasma vai ser tipo aquele da foto que eu mostrei antes, do reator. Ele é um reator, ele é um dispositivo que vai gerar plasma em temperatura ambiente, em pressão atmosférica, só que você tem o dispositivo e você tem a geração de plasma dentro, só que você aplica um gás que vai passar por dentro e vai levar o plasma para fora. Então, você tem o plasma sendo gerado fora, como se fosse uma vela, e você tem a pluma, e você consegue usar essa pluma para tratar alguma coisa, para tratar um material ou uma superfície. Então, por isso que é interessante um jato de plasma para essa aplicação, não só para essa, mas para as outras que eu vou mostrar aqui também. Então, a ideia era construir um jato de plasma pequeno e flexível, que a gente conseguisse, por exemplo, construir dentro de uma
de um equipamento, tipo essa broquinha de dentista. Então, ele teria esse plasma saindo na ponta e você poderia fazer o tratamento bucal. Aqui eu tenho um vídeo dele, não sei, foi. Eu tenho um vídeo dele funcionando, então esse é o protótipo que a gente tem atualmente na Unesp, né, que foi construído. Eu acho que vocês conseguem ver que ele não está nem perto de se tornar de ser construído dentro de uma broca desse equipamento, dessa canetinha do dentista, né, mas assim, a gente consegue gerar, você vê esse tubo longo, então a gente tem a formação do plasma no final, e aqui vocês conseguem ver que eu coloquei o dedo na descarga, então ela é fria. Esse é meu dedo mesmo, meu dedo tá aqui, tá? Eu não perdi meus dedos. E então ele é uma descarga fria, é uma descarga dali em torno de 30 graus mesmo. Então ele poderia, com certos ajustes, ser construído dentro dessa canetinha do dentista, dessa broca, e poder ser utilizado para tratamentos bucais. Esse projeto ainda está em andamento. É lógico que eu não faço mais parte dele, porque eu não trabalho mais com o pessoal da FEG, né, porque eu terminei meu doutorado, mas eles estão fazendo até em cooperação com a Unesp de São José dos Campos, que é a faculdade de odontologia. Então, assim, essa pesquisa de plasma, ela permite essa cooperação entre diferentes áreas de pesquisa. Então, é lógico que você pode trabalhar só com físicos, mas é bem mais interessante quando você tem essa cooperação com biólogos, químicos, engenheiros, né, dependendo da aplicação, até mesmo médicos, né, se você for para essa parte de plasma na medicina. Mas é lógico que, daí eu também tenho um pouquinho para mostrar da minha experiência de pesquisa de plasma no exterior, tá? É lógico que você tem grupos de plasma espalhados pelo mundo todo. Acho que qualquer país que você pegar vai ter um grupo de plasma, pelo menos um grupo de plasma. Aqui eu estou focando mais na Alemanha, que é onde eu tive essa experiência, né, que eu fiz a parte do meu doutorado lá e que estou trabalhando lá atualmente. E ali eu vou mostrar onde que eu estou, que é ali no norte da Alemanha, chama Greifswald, a cidade, e é o Instituto Leibniz para Ciência e Tecnologia de Plasma. Então, ao contrário daqui, que na Unesp a gente tem uma universidade que é focada para ensino, né, para estudo, não foca completamente em pesquisa. Nesse instituto, o foco é completamente pesquisa. Então, a gente precisa realmente focar em estudar a descarga e caracterização e o estudo do material formado ou o material tratado, sem dar aula, né, para ninguém. E um dos projetos, que é o projeto que eu trabalhei também no meu doutorado, que talvez seja mais interessante até, é a construção de um jato de plasma, também jato de plasma, a mesma coisa que eu já falei antes, então que eu tenho a formação da pluma de plasma depois no dispositivo, mas que dessa vez ele possa ser integrado dentro de um endoscópio. O endoscópio é aquele equipamento médico, né, que você consegue introduzir em órgãos do corpo para fazer análise e investigação dentro do organismo. Então, você tem esse tubo longo com uma câmera, né, que você coloca dentro do corpo, introduz, e daí você consegue olhar por essa câmera dentro do corpo. Então, você tem uma luz e um LED, né, que você consegue iluminar, a câmera que você consegue ver, e em geral você tem algum outro equipamento, então alguma coisa que você consiga remover material, fazer uma pequena cirurgia, ou mesmo que seja só para monitoramento. Então a nossa ideia era construir um jato de plasma dentro, para que pudesse ser colocado dentro desse endoscópio, e a gente fez, tá, aqui de novo a minha mão, vocês conseguem ver, então aqui tem um tubo longo, que é o jato de plasma, ele é tudo isso, o reator, e aqui na pontinha, perto do meu dedo, você vê a ponta de onde sai a pluma. Depois eu vou mostrar uns vídeos. E daí esse tubo longo, que é o reator, eu consigo construir dentro desse endoscópio. Então aqui nos vídeos, aqui eles já começaram direto. Então você vê, o laranjinha é a pluma de plasma formada, tá? Depois lógico que nesse caso eu estou usando um gás nobre mais caro, né, que é o neônio. Então a gente tem a formação dessa pluma pequenininha, e se vocês olharem para o tamanho do dedo em comparação à pluma, ele é bem pequenininho. Então, assim,
o diâmetro daquele tubo é em torno de 2 milímetros, então é uma coisa bem minimalista, é bem pequenininho. E daí a gente consegue, então, a gente tem a câmera, né, acoplada, a gente tem também o LED para iluminação e a gente tem o jato de plasma, então você poderia colocar isso dentro do órgão e movimentar ali, como vocês conseguem ver no vídeo de cima, para fazer o tratamento em alguma região específica dentro, por exemplo, do estômago, né? Então, assim, é bem interessante para algumas aplicações. É lógico que ele também ainda está em fase de estudo, por mais que ele pareça pronto, né? Olhando assim, ele já está mais avançado quando comparado com o outro jato de plasma que eu mostrei, mas ele ainda está em fase de estudo, porque para você conseguir construir um equipamento que possa ser utilizado na medicina, né, que possa ser utilizado comercialmente, você precisa de anos de estudo e vários testes no meio do caminho para você poder colocar ele no mercado. Aqui eu trouxe mais uma aplicação, só rapidinho, que é, por exemplo, a utilização de plasma na agricultura, que eu também estou fazendo lá na Alemanha, né, que é a minha área de pesquisa agora. Eu não tinha nenhuma foto bonita, né, além da descarga, além do plasma gerado ali, para mostrar para vocês, né, do resultado das plantas e tudo mais, mas porque é uma área muito nova, é uma área que está começando agora no mundo inteiro, de repente todo mundo começou a fazer essa pesquisa, aplicar plasma na agricultura, tá? Mas ali, então, vocês conseguem ver um reator um pouco diferente, que não é um jato de plasma, né? Ele já é um outro tipo de reator, então a gente vê o plasma e vê as sementes ali, sementes de trigo sendo tratadas, tá? E alguns grupos, eles já vêm mostrando que você poderia utilizar plasma, por exemplo, se você for descontaminar as sementes, você poderia levar a uma redução do uso de agrotóxicos, tá? Que é um problema bem grande, né? Porque, assim, até mesmo aqui no Brasil, né, o uso de agrotóxicos é bem elevado. Então, assim, a gente poderia tentar contribuir para a redução do uso de agrotóxicos na agricultura. A gente consegue também um crescimento mais rápido das plantas, então elas crescem não só mais rápido, mas elas também, dependendo das condições de tratamento, você consegue fortalecer. Então, você tem uma resistência maior. Então, se você tem mais chuva, se você tem mais vento, se você tem mais... se não tem tanta chuva e tá um clima seco, então as plantas elas já estão mais fortes para crescer, e também você pode levar uma maior produção de sementes. Então, você consegue aumentar a produção de alimentos, né? O que também pode ajudar, pode ser interessante para essa crescente, para esse crescimento populacional, né, ao longo dos anos, que acaba levando a uma demanda maior de alimentos, tá? Então, assim, é uma área bem nova, então está ainda em fase de estudos, está sendo investigado ainda, lógico que todas estão, mas essa ainda está um pouquinho mais para trás, mas também é uma área bem interessante, tá? Então, assim, essas são um pouquinho das experiências que eu tive, tanto aqui no Brasil quanto lá, tá? Então, eu queria, de novo, só agradecer vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu não sei se, acho que tem uns minutinhos para vocês poderem fazer algumas perguntas, se quiserem. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, depois eu deixei meu e-mail aqui embaixo, tá? Qualquer pessoa, quem quiser, se quiser me escrever, perguntar, se tiver interesse em estudar física, seguir a área de plasma, pode falar comigo, eu posso explicar mais alguma coisa e a gente conversa, tá bom? Obrigada. Então, Thalita, eu queria muito agradecer a você, tá bom? Foi muito interessante. Eu acho que deixa alguma coisa na cabeça dos alunos de que eles possam, lá na frente, pensar em alguma coisa aí, né? Você faz física e você envolveu tudo, né? Desde a química, a própria física, a própria biologia, a própria medicina. Você vê a amplitude que né? Valeu muito mesmo, adorei, tá? Muito obrigada mesmo, essa colaboração que você deu, tá? Eu acho que todo mundo deve ter gostado muito, né? Pelo menos os comentários que a gente está vendo aqui é assim, sim, tá? Obrigada mesmo pela contribuição. Thalita, muito obrigada, foi um momento riquíssimo, né? De tanto conhecimento compartilhado. Você já deu caminho aí para muitos alunos que têm interesse, né, nessa carreira. Viu? Muito legal, muito interessante o seu trabalho, parabéns.
viu? Tá. Gratidão a você.